Solicito ao primeiro secretário, vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, que assuma a primeira secretaria. Obrigado, Caio. Faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino. Obrigado. Só não posso mastigar agora. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha. Presente. Vereador Carlos Evaristo, da primeira secretaria. Carlos Evaristo, da presidência. Presente. Vereador Clodoaldo, da primeira secretaria. Presente. Vereador Diegão. Presente. Vereador Edson Santos. Presente. Vereador Emerson do Posto. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra. Vereador Iduígues Martins. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador José Francimário Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Maurinho Espachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pélix Bauabe. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Treze dos senhores vereadores presentes. 13 dos senhores vereadores encontros presentes. Acordo regimental pedindo a proteção de Deus. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Encontra-se presente o senhor Oswaldo Antônio da Silva, primeiro suplente da coligação PSDB-PRB. Essa presidência convoca-o para prestar compromisso e tomar posse no cargo de vereador à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em substituição ao vereador Cláudio Kilmiak, a quem foi concedida licença para tratar de interesses particulares no período de 3 a 9 de julho de 2017. Solicito que adentre ao plenário o senhor Oswaldo Antônio da Silva. Solicito aos senhores vereadores que fiquem de pé para o juramento do senhor Oswaldo Antônio da Silva. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Declaro legalmente empossado no cargo de vereador à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes o cidadão Oswaldo Antônio da Silva. Está empossado. Senhor presidente, eu solicito, só um instante, já que me conceda a palavra, vereador, ao senhor Oswaldo, que faça a entrega da declaração que já foi feito a nossa assessoria jurídica. Concedo a palavra ao vereador José Antônio Cuco Pereira. senhor presidente, senhores vereadores, é uma satisfação muito grande, na qualidade de líder da bancada do PSDB, que fez também uma coligação com o partido do pastor Oswaldo, né? A pedido do
nosso secretário de governo, Marcos Soares, e que hoje ele provisoriamente, ocupa uma cadeira aqui no Legislativo. Pastor Oswaldo, senti já nas 2 últimas sessões a sua preocupação e a sua responsabilidade para com os atos do Poder Legislativo. Tanto é que esteve nessa casa acompanhando as sessões, vendo como se desenrola as discussões, obviamente lendo o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, para bem exercer a sua função de deputado, não, de vereador. Né? E eu fico muito feliz e quero parabenizá-lo, em nome do nosso partido, por estar aqui hoje assumindo a vaga do presidente atual do PSDB, nosso companheiro Cláudio Miak. Seja feliz, estamos aqui às suas ordens enquanto estiver aqui a serviço nesta casa. Muito obrigado. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Caio Cunha. Só pedir, senhor presidente, ali o pessoal da técnica está dando microfonia aqui, está... Nós estamos acertando, vereador Mauro. Obrigado. Bom, queria cumprimentar, desejar, embora já tenha feito isso de bastidor, desejar ao pastor e agora vereador Oswaldo, que tenha nesse tempo, embora curto aqui nessa casa, que não falte outras oportunidades, mas que tenha um tempo, não só de aprendizado, mas que a gente possa aprender também com Vossa Excelência e sempre promovendo o melhor para a nossa cidade. Eu aproveito também para desejar um bem-vindo aos novos funcionários da Câmara. Hoje a gente recebeu alguns novos funcionários, estão em um momento aí de adaptação e desejo boa sorte e bom trabalho a todos eles também. Obrigado, pastor. Senhores vereadores, só fazer um alerta aos senhores vereadores que, considerando que na ordem do dia da presente sessão nós temos a LDO para ser votada, então o expediente hoje da sessão será limitado ao tempo máximo de 30 minutos, conforme determina o artigo 184 do Regimento Interno. Questão de ordem, presidente, eu não consegui ouvir quase nada que Vossa Excelência disse. Está muito baixo o retorno da mesa diretiva para cá. Estamos, como Vossa Excelência colocou, eu preciso um pouco mais de som, Laerte. Está realmente baixo. Inclusive o nosso retorno aqui, eu acho que melhorou agora. Inclusive, vereador, como Vossa Excelência colocou, nós estamos em período de adaptação. Com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, esse microfone aqui está melhor, tá bom. Quero, senhor presidente, também aproveitar a oportunidade em nome do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, na condição do senhor presidente, dar boas-vindas ao nosso amigo pastor Oswaldo, que seja momentos profícuos para a cidade de Mogi das Cruzes, para a sua vida, esse tempo que você vai passar aqui, possa utilizar esse período para demonstrar o compromisso que Vossa Excelência tem com a cidade de Mogi das Cruzes, com as suas convicções, com a sua, naquilo que você acredita, e conte com o apoio de nós do PMDB, acho que de toda a Câmara Municipal, para que a gente possa, de alguma forma, poder ajudá-lo nessa condução, nas suas proposições. Nós queremos nos colocar à disposição, desejar a você, então, sucesso nesse período. Tenho certeza que o nobre vereador, apesar de ter tido só o privilégio de conhecê-lo pessoalmente esses dias, a gente ainda não teve uma oportunidade maior, mas as referências que a gente tem do pastor são as melhores possíveis e nos colocar à disposição. Acho que aqui, esta casa, acima de tudo, essa união entre os vereadores sobre a intenção de todos nós em trabalhar para uma cidade melhor é que faz a força dessa casa. Seja bem-vindo. Eu quero registrar também a presença da senhora Ivani Luiza, que é esposa do vereador Oswaldo, vereador pastor Oswaldo Antônio da Silva. Seja muito bem-vinda a esta casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para os papéis independentes de deliberação, bem como os dependentes.
Papéis independentes de deliberação. Sessão ordinária de 1/2/2017. Atas das sessões ordinárias de 1/2/2017, 7/2/2017, 8/2/2017, 14/2/2017, 15/2/2017, 21 e 22/2017. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Lei número 69/2017, que dispõe sobre dispositivo que envolve atribuições, obrigações, deveres e direitos sobre o Conselho Mogiano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Comoma, e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, e da outras providências. Coloco, consulta o plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 69/2017, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão para manifestação, não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Projeto de lei número 70/2017. Aprova o contrato número 025/2017, celebrado com o Banco do Brasil, agente financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para a finalidade que especifica e dá outras providências. Autoriza o senhor prefeito municipal. Consulta plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 70/2017, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão, não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Solicito ao meu secretário consignar a presença do vereador Chico Bezerra, vereador Francimário Farofa, vereador Antônio Lino, vereador Eduígues Ferreira Martins. Consignando a presença dos vereadores Antônio Lino, vereador Eduígues Martins, vereador Chico Bezerra e vereador José Francimário Farofa. Projeto de lei número 71/2017. Aprova o contrato número 024/2017, celebrado com o Banco do Brasil, agente financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para a finalidade que especifica e dá outras providências. Autoria do senhor prefeito municipal. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 71/2017, de autoria do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Projeto de lei número 72/2017, que dispõe sobre denominação e equipamento público que especifica. De autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Consulta plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 72/2017, de autoria do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, PSD. Está em discussão. Não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes desta Casa. Projeto de lei número 73/2017, que dispõe sobre inserção... Não, já passou. Projeto de lei número 73/2017, que dispõe sobre inserção de conteúdo na educação municipal extracurricular. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 29 de junho de 2017, de autoria do vereador Cuco Pereira. Consulta plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 73/2017, de autoria do vereador José Antônio Cuco Pereira, PSDB. Está em discussão, não havendo manifestação contrária, encaminha a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes. Peço a palavra, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto de lei em razão de tudo aquilo que nós estamos passando hoje em nosso país. Quando ainda estudante, me lembro perfeitamente bem que, ao adentrar a sala de aula ao professor, os alunos se levantavam em respeito ao magistrado, ao professor. Entretanto, nos dias de hoje,
o que a gente verifica nas escolas é uma falta de educação dessas crianças para com os professores. Falta de respeito de muitos deles, né? O professor hoje tem medo de aluno, coisa que antigamente o professor tinha uma responsabilidade, como tem hoje, muito grande, mas acima de tudo, ele impunha, ele era uma autoridade, representando e muito bem a área educacional. Hoje, infelizmente, a coisa está sendo mudada. Então, o que nós pretendemos? Que dentro da matéria, né, educação moral e cívica, possa dar aulas a essas crianças, para que eles tenham mais respeito com os seus colegas, para que eles conheçam um pouquinho mais a sua cidade e tenham respeito para com a sua cidade. Enfim, dar a eles os mecanismos necessários para que amanhã eles possam sair da escola e ter esse respeito para com o próximo. Essas brigas que hoje a gente vê em campo de futebol, em tudo quanto é lugar, qualquer coisinha estão brigando, né? É falta de educação de berço, de berço. No meu tempo tinha muito pouco, hoje não, hoje está generalizado. Então o que a gente está pretendendo? Inserindo isso dentro do contexto de educação moral e cívica, fazendo com que o professor possa determinar um dia ou 2 dias por semana para dar um tipo de aula a essas crianças, ensinando a eles o que é realmente ser um cidadão, o que é realmente ter um respeito para com o próximo, para que futuramente ele seja um cidadão digno. Então essa é a nossa intenção. Eu espero que realmente, e agradeço ser considerado objeto de deliberação, que as comissões permanentes dessa casa assim também possam avaliar esse projeto e que ele receba a sanção futuramente desse plenário e ser encaminhado ao prefeito municipal. Faço Palavra, presidente. Concedo sim, eu faço coro com Vossa Excelência nesse projeto. Eu acho muito interessante que é isso. Com a palavra, o vereador Caio Cunha. O vereador Cuco foi muito feliz nessa propositura, muito feliz. Eu acho que muito tem se falado na melhoria em que nós precisamos do nosso país. Muitos apontam para o poder público, muitos apontam para diversas questões. Mas, de fato, se nós não mudarmos como pessoa, se os nossos filhos, se a próxima geração, se a nova geração, ela não tiver, no mínimo, uma boa base, isso não vai adiantar. A gente vai começar a reproduzir os erros. Eu sou de uma geração ainda, vereador Cuco, que tinha educação moral e cívica, estudos sociais, o SPB, a saudosa professora Amanda, né? E vejo com muita alegria, já declaro aqui que Vossa Excelência tem todo o meu apoio referente a esse projeto. Parabéns. Com a palavra, vereador Otto Rezende. Na última sessão falamos um pouquinho sobre isso, colocar aulas de cidadania, moral e cívica nas escolas. A gente sabe que hoje, vereador Cuco Pereira, as famílias não são aquelas famílias de antigamente. Antigamente a gente tinha pai, mãe e os filhos. Hoje, às vezes, a gente tem uma mãe criando a família sozinha, os pais criando a família sozinho. Então, o poder público, as escolas municipais, precisam intervir nessa nova educação das pessoas. E aulas de finanças, aulas de moral e cívica, e dando um norte para que as pessoas virem cidadãs e tenham um compromisso com a cidade, tenham um compromisso com as outras pessoas. Então, aqui eu quero parabenizá-lo e conte comigo para que isso ocorra nas escolas municipais. Obrigado, presidente. Solicito o primeiro secretário consignar a presença do vereador Emerson Rong e do vereador Pérez Samari Bauab. Consignando a presença dos vereadores Emerson do Posto e Pérez Bauab. Projeto Decreto Legislativo número 17/2017, que dispõe sobre a criação e outorga de placa de mérito cultural Santana das Cruzes de Mogi e da outras providências, de autoria do vereador Caio Cunha. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 17/2017, dispõe sobre a criação e outorga da placa de mérito cultural Santana das Cruzes de Mogi
e da outras providências, de autoria do vereador Caio Cunha. Está em discussão. Eu vou pedir, perdão, vereador Caio, para que seja bem breve. Nós temos hoje só 30 minutos do expediente e nós temos mais 15 minutos para o expediente. Então, só Com a palavra está com Vossa Excelência. Eu vou seguir o seu conselho, vereador. Então, eu só queria agradecer e dizer que esse projeto, na verdade, ele foi reapresentado por conta de uma alteração após um entendimento aqui na administração da casa. Obrigado. Obrigado, vereador Caio, pela compreensão. Não havendo mais manifestação, encaminho a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes pertinentes da casa. Requerimento número 135/2017. Por intermédio da resolução número 10, 29 de junho de 2017, cópia em anexo, foi constituída a Comissão Especial de Vereadores com finalidade específica de apurar denúncias relativas aos pátios de recolhimento, sob o regime de concessão dos serviços públicos de remoção e guarda de veículos infratores às disposições da legislação de trânsito no município de Mogi das Cruzes. Assim, para que possamos dar início aos trabalhos, a instrução processual de apuração das denúncias com a documentação necessária, que requeiro a mesa obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Marcos Vinícius de Almeida e Melo, prefeito municipal de Mogi das Cruzes, para que forneça, primeiro, cópia na íntegra do processo administrativo número 24.098/2013 e do processo licitatório concorrência número 15/2013, que originou o contrato de concessão número 21 de 5 de março de 2014. Segundo, cópia do contrato de concessão número 21/2014 e seus termos aditivos, se houver devidamente assinados. Terceiro, cópia das prestações e contas realizadas pela concessionária, mês a mês desde o início da vigência do contrato. Quarto, relação dos nomes do registro dos servidores que compõe a comissão de sindicância instaurada pelo Poder Executivo para a apuração das denúncias relativas aos serviços de remoção e guarda de veículos infratores, às disposições da legislação de trânsito nesse município. Quinto, de acordo com os termos do item 1.1.4 da cláusula 1ª do contrato número 21/2014, os veículos somente poderão ser liberados mediante ordem escrita da autoridade competente de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Sexto, desde o início da vigência do contrato de concessão número 21/2017, houve qualquer alteração nas suas disposições? Se positivo, foram as alterações e quais suas motivações? Sétimo, a cláusula 10ª do contrato de concessão número 21/2014 prevê possibilidade de reajuste para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro? Oitavo, a prestação de contas da concessionária, conforme cláusula 8ª, item 8.2.1 do contrato número 21/2014, deve ser apresentada a ficha de recolhimento de veículos emitidos pela concessionária e remeter cópia de todas as FRV e TLV emitidas desde o início da vigência do contrato. Nono, existe alguma outra tarifa que possa ser cobrada pela concessionária que não esteja prevista no contrato de concessão número 21/2014? Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 4 de junho de 2017, de autoria do vereador Mauro Araújo. Coloco em discussão requerimento número 135/2017, de autoria do vereador Mauro Araújo. Está em discussão. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, primeiro, boa tarde. Os colegas vereadores, a vereadora, a população nos acompanha através da TV Câmara. Eu acho importante o ofício elaborado pelo vereador Mauro Araújo. Embora muitas vezes nós tivemos a oportunidade de debater sobre requerimentos de informação, as nossas visões foram diferentes e o vereador muitas vezes orientou a bancada governista a votar contra. Mas eu quero aqui dizer que eu concordo integralmente. Eu acho que qualquer contrato público tem que ter transparência. Qualquer concessão pública
tem que ter o máximo de transparência, sobretudo aquelas como este tipo de contrato, que nós sabemos que traz ônus à população. São valores que muitas vezes são cobrados por veículos guinchados, por estadia. Então é necessário colocar luz sobre esse tema. Independentemente do fato do vereador Mauro Araújo ter tido um problema relacionado a essa empresa. Isso não exclui a possibilidade e a legitimidade de aprofundar no tema, de aprofundar na situação. Ou seja, então esse é um assunto de interesse da sociedade. Esse é um assunto que atinge centenas de pessoas que trafegam pela nossa cidade, mogianos ou não, porque o governo do estado tem um radar aqui na Vila Moraes que imediatamente faz a leitura da placa do veículo, levanta a situação do veículo, esses veículos são apreendidos e depois se torna um verdadeiro calvário para o proprietário do veículo retirar o veículo sem ter que desembolsar quantias altíssimas. Então aqui eu quero dizer ao nobre colega Mauro Araújo que eu concordo integralmente com essa situação, como concordo com outras, vereador Cuco Pereira, como concordo com outras situações que nós já pedimos contratos, que nós já pedimos informações e tivemos o nosso requerimento rejeitado. Mas por uma questão de coerência, de querer transparência com a coisa pública, esse vereador votará favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do vereador Marcos Furlan. Com a palavra em discussão, o vereador Mauro Araújo, autor da propositura. Senhor presidente, eu sei que o nosso tempo está exíguo, mas eu, como fui citado pelo vereador Eduígues Martins, preciso fazer algumas pequenas observações. Depois, senhor presidente, vou até na minha fala no expediente ou em explicação pessoal, depois vou me aprofundar. Só lembrar o nobre caro vereador Eduígues, primeiro agradecer o apoio dele, senhor presidente, dizer que são situações muitas vezes distintas. Primeiro, nós temos uma comissão especial aprovada por esta casa. Ponto. Segundo, fato determinado, eu não estou pedindo informações sobre um fato aleatório. Estou pedindo objetivamente para prestar contas em cima de um relatório. Estou sendo bem objetivo nessa situação. E, senhor presidente, então, deixar claro, muitas vezes a posição, como ele citou que às vezes a gente tem uma posição diferente aqui, eu acho que, claro, também tem a questão de ser situação, de ser governo, mas, acima de tudo, tem que estar a transparência, a prestação de contas à sociedade. Depois eu quero falar um pouquinho de uma matéria de jornal, senhor presidente, mas vou fazer isso no momento adequado. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Peço a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Valverde. Senhor presidente, também sou favorável ao pedido do vereador Mauro Araújo, acho extremamente oportuno, assim como também sempre foi oportuno todo o pedido de transparência do poder público aonde vem denúncias dos munícipes com alguma irregularidade, alguma estranheza. E esse fato especificamente de hoje, assim como os demais temas que inclusive não passaram nesse plenário, mas esse trouxe à baila vários problemas, por exemplo, apreender veículos numa maior quantidade numa sexta-feira, justamente para obrigar ao pátio ganhar a diária do sábado e do domingo. Então, não tenho dúvida nenhuma que esse tema merece a maior transparência possível, assim como todos os outros demais, que a gente fica muito triste quando não passa aqui, senhor presidente. Mas, sendo oposição ou sendo situação, eu acho que a gente tem sempre que votar com a transparência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Está aprovado. Moção número 48/2017. Desde meados de 2012, os rios Biritiba e Capixinga, que percorrem toda a extensão do território mogiano, a partir da divisa com o município de Biritiba-Mirim, vem sofrendo com um processo de assoreamento em seus leitos, situação agravada com o crescimento da vegetação ribeirinha de suas margens. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo ao governo do Estado de São Paulo para que, através da Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos e do DAE,
seja executada a limpeza das margens e o desassoreamento do leito dos rios Biritiba e Capixinga, em toda a sua extensão no município de Mogi das Cruzes, desde a divisa com o município com Mogi-mirim, Biritiba-mirim. Plenário, vereador Dr. Esmeraldo Miranda, 29 de junho de 2017, de autoria do vereador Pedro Comura. Coloco em discussão moção número 048/2017, de autoria do vereador Pedro Hideco Comura. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas dos senhores vereadores. Indicações de número 484, 2017, a 505, 2017. Coloco em discussão indicações de números 494/2017 a 505/2017, de autoria dos senhores vereadores. Está em discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis para o expediente. Senhores vereadores, não havendo mais papéis para o expediente, eu vou pedir a compreensão dos senhores vereadores, mas não há tempo para conceder a palavra para fala aos senhores vereadores, vereador Cuco. O que nós vamos fazer, como é prerrogativa da presidência tomar esse tipo de decisão, nós vamos, após a votação da LDO, conceder os 10 minutos a cada vereador inscrito para que possa falar, fazer sua fala, até porque eu entendo que um assunto que é tratado hoje, às vezes amanhã ele se torna já tardio, então, após a votação da LDO, nós vamos conceder a palavra aos senhores vereadores para que possam fazer suas falas. Desta forma, pela questão de ordem, vereador Cuco Pereira. O artigo 184 do nosso regimento interno determina que o expediente é de apenas 30 minutos. Portanto, o expediente encerra-se nesse momento. Nós vamos passar à ordem do dia, por ser um tema específico. Exatamente. Nenhum outro projeto poderá ser apreciado a não ser a LDO. E nós voltaremos em explicação pessoal, não mais no expediente. Exatamente. E explicação pessoal, infelizmente, nós não vamos pedir a parte aos colegas vereadores, mas é o que determina o nosso regimento. Exatamente, vereador. Só o que a presidência vai abrir a possibilidade é do vereador fazer a sua fala e concluir a sua fala dentro dos 10 minutos, que hoje a explicação pessoal seria 5 minutos, a presidência estará concedendo os 10 minutos aos vereadores para que façam sua fala, porque 5 minutos entendemos que é muito apertado para determinados assuntos. Então, o expediente está encerrado, sim. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, na presidência, presente. Vereador Clodoaldo de Moraes, primeira secretaria, presente. Vereador Diegão, presente. Vereador Edson Santos, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Chico Bezerra, presente. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Rodrigo Valverde, presente. Vereador Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Farofa, presente. Vereador Marcos Churran, presente. Vereador Maurinho Despachante, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Pérez Balabi, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. E vereador Oswaldo Antônio da Silva, presente. 20 dos senhores vereadores presentes. 20 dos senhores vereadores encontros presentes. A quórum regimental, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis para a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 47/2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o próximo exercício LDO 2018.
Senhores vereadores, vou colocar em discussão, em primeira discussão, o projeto de lei número 047/2017. O assunto são as diretrizes orçamentárias para o próximo exercício, a LDO 2018, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Essa palavra, senhor Em discussão, com a palavra o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de votar outros projetos de LDO nessa casa, e a minha crítica sempre foi a forma como o governo conduz o processo de elaboração da LDO. Embora a lei obrigue audiências públicas, e tiveram audiências públicas, embora também não houvesse tanta massificação do tema para a sociedade, tivemos a oportunidade de ter nessas audiências públicas setores organizados da área de assistência social. Por exemplo, Comas, por exemplo. Chegou a ter esse vereador, através de membros do Conselho Municipal da Assistência Social, que as suas propostas não foram incorporadas. Lamentavelmente, todas foram, as audiências houveram as propostas organizadas por esses setores, sobretudo setores que atuam na área social, e que essas propostas não foram sequer analisadas e depois debatidas com esses setores, esclarecidas para esses setores o porquê não foram acatadas. Portanto, o processo de audiência pública se torna algo engessado, que não dá oportunidade para a sociedade alterar o projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Portanto, esta é a minha crítica à maneira como vem sendo conduzida a LDO ao longo dos anos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduígues. Peço a palavra, senhor presidente. Discussão com a palavra o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, nós vivemos um momento diferente, senhor presidente, da sociedade brasileira. Nós nunca vivemos, ou não estávamos há tanto tempo acostumados a viver uma crise econômica tão complexa e política como essa que a gente tem vivido nos últimos anos em nosso país. O que tem gerado, senhor presidente, uma insatisfação e um nível de cobrança muito grande por parte da população que nos escolheu para ser os seus representantes aqui no parlamento. Na época de crescimento econômico, com orçamento crescendo a 12%, 15% ao ano, você criava políticas públicas com maior facilidade. E nos acostumamos nos últimos 8 anos a fazer isso, a criar diversos programas na área da saúde, na área do esporte, na área da cultura, no planejamento urbano, senhor presidente, nos transportes. Realidade bem diferente do que nós enfrentamos agora, vereador Rodrigo Valverde. São épocas de vacas magras, de dinheiro escasso no poder público. O que vai demandar desta casa uma participação maior na sociedade. Quero aqui lembrar rapidamente da discussão, somente nos últimos meses, senhor presidente, as discussões que nós fizemos aqui. Esses dias mesmo teve o pessoal das subvencionadas, que vivem hoje um momento de penúria orçamentária. O pessoal da ação social esteve aqui na casa. Semana passada tivemos uma reunião com o pessoal da cultura, que aprova projetos de lei de incentivo à cultura e não consegue captar, porque na verdade o poder público não libera. Teremos que mudar a nossa atuação política aqui dentro desta casa, senhor presidente. A população vai exigir de nós, através hoje, até porque o contato é muito direto, através das mídias sociais, um comportamento diferente. Não podemos mais deixar somente na cabeça de uma pessoa do executivo
as decisões políticas a serem tomadas sobre aonde será gasto o dinheiro público. Não é neste momento, senhor presidente, na LDO, que faremos as escolhas, mas precisamos começar a apontar caminhos. De que forma vamos enfrentar o problema? De que forma, senhor presidente, vamos conseguir e discutir isso hoje com o vereador Diegão, senhor presidente, os buracos na rua da nossa cidade? Nós temos ruas hoje em Mogi das Cruzes intransitáveis. E qual é o investimento público que será feito nos próximos anos para sanar esses problemas? Na área da saúde, na área da educação, na área da cultura. De que forma, senhor presidente, nós vamos atacar? Nós vamos ficar enxugando gelo ou vamos tentar discutir as alternativas? Quais são as reais necessidades que a população tem hoje? Quais serão as prioridades? Caberá somente a uma pessoa discutir isso e nós só vamos chancelar ou vamos participar na discussão e na elaboração? Se faz hoje, senhor presidente, necessário um alerta diferente. Esta casa terá que passar por uma transformação, senhor presidente, nessas escolhas. Não há como, nós somos cobrados todos os dias, a todos os momentos. Hoje, o cidadão, graças a Deus, tem acesso aos seus representantes de forma muito direta. Antigamente, para você conversar com meia dúzia de pessoas, você tinha que se deslocar a cidade inteira. Hoje, num grupo na mídia social, você conversa com centenas de pessoas ao mesmo tempo, que cobram de nós quais os caminhos a serem seguidos, senhor presidente. E não há dúvida que precisamos participar melhor nessas escolhas. Não há dúvida, senhor presidente, que vamos ter que, muitas vezes, discutir de forma mais clara quais os caminhos a serem percorridos. Então, senhor presidente, a LDO, hoje, neste momento, vai servir para uma grande reflexão durante esse ano, até o mês de setembro, quando chegar a lei orçamentária aqui do município. Vai caber essa casa apontar se a educação vai ter mais dinheiro, se as subvencionadas vão ter. Não adianta depois daqui fazer requerimento, ou fazer reunião, fazer audiência pública, se nós não apontarmos na lei. Se nós não apontarmos que dinheiro será feito para a recuperação das ruas públicas. Senão nós vamos dizer, não vai ter dinheiro lá nos serviços urbanos, então não adianta fazer a operação tapa-buraco, não adianta ficar aprovando requerimento aqui, indicação. Se não vamos conseguir mais dinheiro para a saúde, se vamos fazer escolha, não adianta ficar falando que vai construir centro de operação de não sei quanto, senhor presidente. Se não vai ter dinheiro, de como será feita essa recuperação financeira, de como será feita essas escolhas. Cabe a nós essa preparação. E faço esse alerta, senhor presidente, porque agora é o momento, vereador Rodrigo Valverde, na LDO, para quando chegar o orçamento, colocarmos o dedo. Aí sim. Porque se não apontarmos quais caminhos diferentes vamos percorrer, depois é muito fácil ficar fazendo indicação. A gente faz indicação para não ser resolvido. Ué, se você não aponta os caminhos, será feito isso. Então, eu uso esse momento, senhor presidente, para fazer um diálogo com a população nesse momento. Que participe mais, que cobre do seu representante, que as comissões permanentes, que a gente chame a responsabilidade aqui para dentro, senhor presidente, dessas escolhas. De como vamos fazer, de como vamos pontuar, de quais os caminhos, senhor presidente. Não fiquemos somente aqui como estilingue tacando pedra das coisas que são feitas. Precisamos, senhor presidente, assumir a responsabilidade que cabe a cada um. Obrigado. Peço palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Chico Bezerra. Obrigado, presidente. Vereadora Fernanda. Senhores vereadores, eu estou um pouco rouco, mas gostaria aqui de dar uma continuidade das palavras do vereador Mauro Araújo. Até porque, se nós puxarmos um pouco do passado, a gente vai ver realmente que as coisas do passado eram bem diferentes do que estão sendo hoje.
O nosso país está numa crise violenta, muito grande. Inclusive começaram ontem e hoje com esse problema de rede social, você acompanha as coisas do mundo inteiro. Em minutos você fica sabendo as notícias do mundo inteiro através do seu celular. E ontem o governo americano e o Estado americano simplesmente começou a protestar e fazer com que as ações que existem hoje nos Estados Unidos com relação ao problema da Petrobras, que vai ser seguido em frente e que a Petrobras vai ter que pagar absurdos de bilhões para os acionistas americanos. Isso significa o quê? Significa que o país, cada ano que passa, está se afundando mais por causa de administrações desastrosas que tivemos no passado e administrações desastrosas que estamos tendo atualmente. Porque está todo mundo vendo aí as denúncias e mais denúncias diariamente no nosso país, com prisões e prisões de ex-ministros, de ministros, de senadores, de uma infinidade de pessoas que fizeram desse país simplesmente uma grande bagunça. E isso vai recair em quem? Vai cair nas pessoas mais simples, nas pessoas mais pobres, nas pessoas realmente necessitadas do nosso país. E nós temos que realmente dar graças a Deus que a nossa cidade de Mogi das Cruzes, nos últimos anos e nas últimas administrações, tem se feito boas administrações em Mogi das Cruzes. E conseguimos mostrar para a população de Mogi das Cruzes, nos últimos anos, que Mogi das Cruzes tem ido pelo seu caminho certo. Tanto que hoje nós temos vários serviços, principalmente no setor de saúde, onde as coisas funcionam bem. Há 40 anos nós queríamos um hospital em Mogi das Cruzes, hoje nós temos um hospital municipal. Se a gente for analisar quanto custa um hospital por mês para se manter um hospital, é uma coisa que não é tão pequeno esse valor, vereador Cunha, o vereador Caio. E Vossa Excelência sabe disso. Nós temos 2 UPAs que funcionam, precisa de dinheiro para manter essas UPAs, vários postos de saúde, o setor de educação, várias creches que foram feitas. E é claro que hoje, nesse projeto, nós vamos ver que as coisas estão sendo mantidas com a base inferior do passado, porque realmente os recursos são menores do que os anteriores. E o que nós temos que esperar é que haja uma reviravolta nesse país, que as coisas se modifiquem, que as coisas comecem a melhorar e a gente possa ter uma melhora no futuro para a nossa cidade de Mogi das Cruzes. Mas antes de tudo, senhores vereadores, nós temos que agradecer, porque nós temos cidades vizinhas aqui a Mogi das Cruzes em situações das mais difíceis possíveis. Nós temos aqui a cidade de Poá, que com essa lei que passou na Câmara Federal, que vai cair, vereador Cuco, 40% da arrecadação da cidade. Imagina uma cidade como Poá, que tem a sua quilometragem da cidade, uma quilometragem pequena, uma cidade pequena, e cai 50%, quase 50% da arrecadação. Imagina como é que vai ficar a cidade de Poá, vizinha a nós aqui. E as outras cidades, como Suzano, que está tendo uma dificuldade violenta para poder fazer a sua administração. Então, nós queremos dizer para os vereadores que nós, vereadores de Mogi das Cruzes, nós temos que andar com a cabeça erguida, porque, graças a Deus, a gente tem feito e tem conseguido para a nossa cidade uma infinidade de benefícios, vereador Maurinho e Mauro. Então, a nossa cidade de Mogi das Cruzes, realmente, a gente tem que votar esse projeto da LDO, esperar o orçamento aí que vem proximamente até o fim do ano e desejar que haja uma melhora no futuro e que ponha esses políticos lá de Brasília, que façam uma cadeia grande lá em Brasília e ponha tudo dentro da cadeia. Muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Meu Pérez. Presidente, nobres colegas, eu quero reforçar aquilo que o nobre vereador Mauro, de que realmente nós temos feito indicações para que nada seja feito. E tem pedidos nossos aí de 3 meses para limpar a rua, tapar buraco, e
Então, nós realmente estamos precisando de pensar uma outra forma, já que a arrecadação municipal, a situação é de crise, nós não temos como resolver isso, talvez sentando, pensando, envolvendo os empresários da cidade, não sei como, mas há uma necessidade de nos movermos para trazer uma solução, porque realmente está difícil. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra do Rodrigo Valverde. Senhor presidente, eu não sei onde que está essa boa gestão em Mogi, mas antes de falar de Mogi, eu quero falar desse ano especificamente. Nós estamos votando aqui, o Marcos Mello assumiu dia 1º de janeiro, e ele está obedecendo todo o plano do Bertaioli que foi votado em 2013. E esse ano a gente está votando aqui as diretrizes, sem saber quais os planos trazidos pelo Poder Executivo, que serão os próximos 4 anos, que só vai estar vigorando o ano que vem, e a gente vai estar votando a LDO por lei antes do PPA, o que já é uma aberração jurídica, e eu lamento muito quando o jurídico passa por cima do político. Então já está um pouco errado. Mas essa boa gestão, eu entendo boa gestão, quando você se adequa ao seu orçamento e que você escolhe a prioridade debatendo com a população. E essa LDO chegou aqui totalmente engessada, uma audiência pública para inglês ver, onde ninguém consegue mudar absolutamente nada, aonde teve uma situação dada que aumentou todo o piso salarial dos funcionários do terceiro setor, e a gente sabe como que é a gestão atual sem o terceiro setor. Um exemplo claro aqui que a população da TV Câmara que nos acompanha sabe o debate, por exemplo, lá em César de Souza, e a prefeitura consegue colocar panos quentes porque ela não tem como assumir uma creche se não tiver o terceiro setor lá no Jardim das Bandeiras, por exemplo. E aí, quando chega essa situação do terceiro setor, que a prefeitura responde subsidiariamente a cada reclamação trabalhista de qualquer funcionário do terceiro setor, a prefeitura simplesmente lavou as mãos, ignorou o anseio de todos os gestores do terceiro setor em Mogi das Cruzes e não foi nada sensível com o anseio que as pessoas passaram em massa na audiência pública. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro e manteve na íntegra as diretrizes que vieram do Poder Executivo prontas, sem nenhuma sensibilidade ao anseio popular. Outra questão, sempre quando tem um problema, na hora de escolher entre o empresariado ou escolher a população, fica do lado do empresariado. Que boa gestão é essa, vereador Chico Bezerra? Na hora que a população fala que o ônibus está ruim, que não tem um serviço de qualidade no transporte público, mas fala, olha, o empresário não pode ficar sem um aumento, vamos aumentar para 4,10. Na hora em que os servidores públicos falam que não tem como pagar o dobro do que eles pagam do plano de saúde, falam o seguinte, olha, mas essa média não pode ficar sem esse aumento, essa média tem que manter esse aumento. Então, na hora que é para escolher entre a população ou o empresariado, sempre escolhe o empresariado. Eu não consigo entender essa boa gestão. E eu quero dar um outro exemplo, um exemplo claro que está aqui na LDO que nós vamos votar hoje. A queda de arrecadação é uma realidade. Foi a principal reclamação do secretário de Finanças. Todo contribuinte está pagando menos imposto ou não está pagando imposto. Isso atrapalha os cofres públicos. Mas na hora de atender o anseio do terceiro setor, não dá, não tem dinheiro. Mas na hora da gente colocar aqui a isenção do transporte público, nós estamos dando para os transportes públicos da cidade particular, para a empresa particular, 2.600.000 reais de isenção. Que boa gestão é essa? Pode pedir a parte, presidente? Pode. Por favor, vereador Valverde, o senhor dá uma parte para mim, não acabou o seu tempo. Hã? Bom, eu tenho uma admiração muito grande pelo vereador Valverde, como tenho pelo meu querido amigo Edu Igues, porque eles fazem uma reviravolta tão grande em pronunciamento que eles fazem, parece que o partido deles foi a coisa mais maravilhosa que já existiu nesse país. E o que é ruim é a cidade de Mogi das Cruzes. Esse país
Está numa vergonha tão grande, nos últimos 10 anos, presidente e vereador Valverde, que tem cidades neste país que não tem nem maca para atender as pessoas, não tem remédio para dar para as pessoas nesse país. Mogi das Cruzes, nós não podemos ficar falando mal da nossa cidade, porque não atendeu e não atendeu uma creche não sei aonde, porque não fez isso não sei acolá, mas o nosso país é o grande culpado de tudo isso. A administração do nosso país é a grande culpa por toda essa degringolada que está acontecendo no Brasil inteiro. Presidente. Então, vereador Valverde, eu acho, tem coisas erradas? Tem. Mas a cidade de Mogi das Cruzes tem muito mais coisa positiva do que o que Vossa Excelência está dizendo. Parece que Mogi das Cruzes vive num caos total, e não é isso. Mogi das Cruzes, se a gente for aí e perguntar para a população da nossa cidade, se a população está satisfeita com as administrações de Mogi das Cruzes, não tenha dúvida que eles vão dizer que estão satisfeitos. Eu agradeço a sua parte, vereador Chico Bezerra. Vossa Excelência, que está há tanto tempo na política, se for ver o Brasil dos últimos 10 anos e o Brasil lá de trás, Vossa Excelência sabe o que era a fome e o que nós deixamos de participar do mapa da fome na ONU. Ontem assistindo a TV Diário, que fala de Mogi das Cruzes, fica em Mogi das Cruzes, mas fala todo o Alto Tietê, nós vimos diversas farmácias populares da região sendo fechadas, porque o governo federal, esse governo golpista aí do Michel Temer, que derrubou na mão grande a Dilma, ele cortou o orçamento das farmácias populares. Só isso. Da farmácia eu posso falar. Porque A da gente está farmácia, falando aqui, senhor se você presidente. for na farmácia Raia, aqui na farmácia, qualquer farmácia... Vereador Chico, essa fala de você. Vereador Chico, por favor. Senhor presidente, Por favor. Senhor presidente, Vereador, conclui que o tempo de Vossa Excelência está esgotado. o que... Vereador Chico, não cabe a Para fala de Vossa concluir, senhor Excelência. presidente, Por a favor. gente está falando aqui Conclui, por gentileza. dos 2 milhões de reais e 600 mil... Vereador, mas só que Vossa Excelência está falando de farmácia popular, nós estamos discutindo a LDO. que nós estamos... Eu gostaria que Vossa Exatamente, Excelência é dentro tivesse do a contexto. discussão. Veja bem, Não discutir o país, veja bem, discutir a LDO. por nós estamos gentileza. falando da LDO, dessa LDO que nós vamos votar hoje aqui, que estamos dando isenção de 2 milhões e 600 mil reais para os transportes privados da cidade, e o vereador Chico Bezerra, numa parte, veio envolver o PT, e aí a farmácia popular é um exemplo do que é esse país, quando vem um governo que, a exemplo de Mogi das Cruzes, prioriza o empresariado e deixa a população em segundo plano. Obrigado, senhor presidente. Sua palavra, obrigado, vereador. Presidente. Com a palavra em discussão, o vereador Otto Rezende. Hoje nós estamos votando a lei de diretrizes orçamentárias. E eu ouvi aqui com carinho aqui os vereadores, principalmente o vereador Mauro Araújo, que está aqui na casa há bastante tempo, dizendo que a gente tem que tomar conta do que vem do Executivo. E porque o que vem do Executivo já foi falado, já teve reuniões para que essa lei fosse votada hoje. E eu queria dizer para todo mundo que o nosso país tem mudado bastante, a gente tem reclamado de falta de orçamento e que a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu queria dar um exemplo aqui, que eu participei de uma cooperativa e eu fazia parte dessa cooperativa, e essa cooperativa veio à falência e eu passei 4, 5 anos lá e eu nunca fui numa reunião. Então, qual era o meu direito de falar que foi a falência se todas as reuniões eram feitas? Então, pela fala da turma, pela fala dos vereadores, dos meus nobres, eu acho que a gente tem que participar mesmo, e toda vez que for votar, a gente participar, a população participar do que está sendo feito, para que a gente possa fazer uma lei que seja benéfica para a cidade. A cidade de Mogi das Cruzes, como todos falaram, tem estado melhor do que outras cidades mesmo, mas também a gente não está vivendo num mar de rosas, porque falta ainda orçamento para muita coisa. Então, eu gostaria que essa Câmara, como tem feito e como nossos nobres pares têm nos dito, que a gente participe muito mais dessas reuniões, para que cada vez que possa a gente votar uma lei orçamentária aqui, seja para o bem e para que a nossa cidade seja uma das melhores do país. Obrigado, era isso. Continua em discussão, com a palavra o vereador Antônio Lino, depois o vereador Cuco. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Fernanda, nós estamos discutindo aqui uma diretriz do que nós vamos executar no próximo ano. Eu já fui por várias vezes presidente da Comissão de Finanças e lendo essa peça que chegou do Executivo, a gente fica muito triste
pelo volume que ela, pelas diretrizes que ela nos mostra hoje. E o orçamento foi o que o vereador Mauro falou. Ele vai chegar mais enxuto, aproximadamente uns 100 milhões do valor que nós estamos executando hoje. Por vários fatores. Os fatores que nós temos, as transferências do governo federal e as transferências do governo do estado e as nossas arrecadações próprias. Estas são as questões que nós temos aqui. Então, quando você faz um orçamento na sua casa, para ser mais simples com as pessoas que estão nos acompanhando em casa nesse instante e o público que está aqui presente, é quando você faz da mesma forma que você faz o orçamento da sua casa. Aonde eu estou empregado, quanto é o meu faturamento, quanto é o faturamento da minha família, o que está hoje empregado na minha família, que está trazendo renda para dentro da minha casa. O que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar a nossa casa, nós vamos trocar o nosso veículo, nós vamos botar os nossos filhos na faculdade, numa faculdade particular, numa faculdade pública, enfim, é mais ou menos isso. Essa é a diretriz que nós estamos traçando aqui nesse instante. E por outro lado, você vê os números começam a nos assustar. Até que agora não tem trazido até uns números que mostram aí o impacto da questão rural, que tem trazido um impacto. O Mauro falou aqui a questão do número de 12%, e a questão rural deu aí quase 14%. A retomada agora da questão das exportações, foram uma das melhores exportações que nós tivemos agora nos últimos tempos, 30 e poucos milhões no semestre, isso, bilhões no semestre. Então, isso dá mostra de que nós começamos a melhorar alguma coisa. Só que essa arrancada, para nós termos uma mudança de 5 anos atrás, vai levar mais 5 anos. Não tenha dúvida, a fala do vereador Mauro Araújo retrata o que vai acontecer no futuro. Aí nós precisamos discutir essa questão a miúda, porque não dá para fazer diferente. Nós temos agora, nós tínhamos no passado um orçamento próprio, um orçamento que nós tínhamos assim, verbas carimbadas do ICMS, do ISS, de outras repasses do governo, da questão da educação, da questão da saúde. Nós chegávamos mais ou menos a 800 a 900 milhões. E aí tinha um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões. O restante era o quê? Obras espalhadas pela cidade. E aí eu posso citar para os senhores, como o túnel que nós estamos fazendo na Sacadura Cabral, como a obra que está sendo implementada lá em Jundiapé. É o governo federal, vereador, eu concordo. Mas é planejamento. Foi feito um projeto idealizado no governo federal e no governo do estado. O hospital de Brás Cubas, da mesma forma. Eu participei ativamente da construção do hospital de Brás Cubas, que estava dentro do orçamento da prefeitura, numa parceria com o governo do estado. O governo do estado colocou a metade do dinheiro e o município a outra metade. Nós construímos o hospital. No custeio hoje, o governo federal tem que colocar 2 milhões, o município mais 700 mil, mais o estado mais 700 mil. Na fala do vereador Chico Bezerra, ele diz assim, quanto custa? 3 milhões e 400 só o hospital de Brás Cubas. E as UPAs que ele falou lá, mais 1,5 milhão cada UPA desta. Mais um posto de saúde que custa mais 600 mil reais. Então, são esses dinheiros espalhados dentro dessa diretriz que vai formar o orçamento que vai chegar aqui no final do ano. E aí ele vai chegar o quê? Mais magro. E aí nós vamos ter que tomar algumas decisões. O que nós queremos que funcione na cidade? É a saúde? É a educação? É a habitação? É a construção de novas obras na cidade? É isso que nós temos que decidir. Porque não tem dinheiro para tudo. Agora, também dá para começar a dividir essa questão um pouquinho menor, mas também tem que atender alguns setores. Não pode morrer. E não pode se acabar. Então, esta é a divisão que nós temos que fazer aqui. Por isso que eu digo, quando nessas épocas difíceis, nós temos que agora ser peritos em tomar decisão. Né, vereador Maurinho? É isso que nós temos que fazer hoje aqui. Nós temos que tomar essa decisão. Não adianta foi o vereador Maurinho passar por esse plenário da casa, 150, 200 indicações, sabendo que não vai virar. Então eu acho que nós também temos que sentar aqui e dizer o que o governo vai, em qual área que o governo vai fazer o enfrentamento para fazer o atendimento da sociedade. E é lá que nós temos que dar o apoio para que isso aconteça. E esta questão da diretriz é importante, porque quando você começa a planejar o futuro, você tem que começar a dizer assim, eu tenho que atender o meu futuro,
que está chegando aí, o dinheiro está acabando, eu vou atender esse setor que é essencial. E aí o vereador Chico lembrou muito bem aqui, os municípios do entorno, que aí é do Alto Tietê... Da sua parte, vereador. Pois não, vereador, mas eu vou ceder já. Hoje, já não é de hoje não, há muito tempo não se investe na saúde. E nós estamos com os nossos equipamentos, que são 68 equipamentos, todos eles funcionando a todo vapor. Números, dados, nós estamos hoje atendendo a região que era 32% do que nosso atendimento era de outras pessoas de outra cidade, já passou para 37%. Isso vai bater 42%, vai bater 50%. E não tem como você fazer um atendimento de sentido. E a nossa comunidade vai começar a sentir. Eu estou marcando, tentando marcar médico e não estou conseguindo. O vereador Farofa é desta área, ele sabe a dificuldade. Então, isso nós temos que começar a sentar com muita tranquilidade. O vereador Hermes, que é funcionário da área da saúde de carreira, que sabe qual é a dificuldade encostado no balcão, quando o cidadão chega lá para pedir um remédio, para fazer um atendimento médico. E quando ele não tem, ele tem que dizer não. Qual é a dificuldade que encontra? O vereador que é médico, sabe de tudo isso. Isso que nós temos que começar a atender, a fazer. Qual os pilares que nós vamos seguir? É educação? É saúde? É habitação? Ou o outro setor? Ou vamos pulverizar esse dinheiro e não vamos atender ninguém? Pois não, vereador. Vereador Lino, importante a fala do vereador Lino, que o vereador Lino faz uma abordagem técnica, isso é muito importante. Ele não destila posição contrária A, B ou C, mas faz uma abordagem técnica. Mas o que eu quero, a minha fala inicial foi no seguinte sentido: essa casa aqui, ela muito pouco influencia tanto a LDO como a LO, ou nada. Vou dar um exemplo da LO, Lei Orçamentária do ano passado. Teve 2 emendas, vereador Otto. Vossa Excelência falou que participava de uma cooperativa e ela foi à falência porque Vossa Excelência não participou. Nós participamos. 2 emendas foram vetadas pelo prefeito. 2 emendas. Uma por erro técnico, colocada pelo vereador Boa, outra pela vereadora Odete, para regularização fundiária. Foram vetadas. Essa casa não influencia. Se esses vereadores com mandato não influenciam, que dirá a sociedade organizada? Podemos falar em democracia, em lei de diretrizes orçamentárias, planejar quais os programas, para onde vai o orçamento, se faz audiência pública e não acata uma proposta. Pior, diz respeito, não explica por que não acata a proposta. Então, fazer discurso aqui, a casa tem que admitir, ela pouco influencia ou quase nada. Logo vamos votar a LO, que é o dinheiro aonde vai ser colocado, os recursos. O que essa casa vai fazer? Vai chancelar o que vai vir do Executivo ou ela vai ter a coragem de discutir? O programa de refis agora, essa casa vai ter a coragem de discutir ou vai chancelar o que vai vir do Executivo? Que é o programa para discussão das dívidas dos munícipes com a nossa cidade. Também tem a ver com o orçamento do município. Então não adianta a gente fazer discurso bonito, mas na prática não conseguir influenciar. Muito obrigado, vereador. Vereador Lino, o tempo de Vossa Excelência está esgotado. Só para concluir, senhor presidente, mas é nessa linha que eu ia falar depois da fala dele, o que essa casa está fazendo. A questão do refis vai ser discutido nesta casa aqui, é um anseio de quase uma grande parcela dos vereadores que estão aqui, que foi feita essa solicitação. Como é a questão da anistia, para que a gente possa fazer regularização de construções na cidade e que possa arrecadar um pouco mais. É o que o prefeito está fazendo também com a questão, hoje, que o vereador Caio tem uma influência muito grande, que é a questão digital, do polo digital, que é para trazer novos investimentos para a cidade. E também cuidar das empresas que estão na nossa cidade, vereador Valverde. Se nós não cuidarmos do empresariado, se nós matarmos o empresariado, nós estamos matando os nossos empregos também. Eu não estou dizendo que tem que ser 100% do que eles estão dizendo, mas se nós não cuidarmos dele também, a nossa população vai se trabalhar aonde? Vai ser empregada aonde? Então, não dá para fazer tudo de um lado só. Eu acho que nós temos que mesclar para as coisas acontecerem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Lino. Próximo vereador, com a palavra, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores... Continuando em discussão, viu, vereador? Eu me expressei mal. Obrigado. Continuando em discussão. Obrigado, presidente. Eu ouvi atentamente a todos os meus colegas.
E me lembrei, senhor presidente, quando eu trabalhava ainda na Câmara Municipal, que o orçamento do nosso município era feito ao bel prazer, né? Existia uma antecipação da receita naquela oportunidade, por parte do governo, então colocava-se um absurdo o valor do orçamento, só para poder receber essa antecipação da receita. No final do ano, não se atingiu o valor do orçamento, é óbvio, né, que ele estava por demais elevado, e ficava por isso mesmo. Veio uma nova legislação, dando responsabilidade ao administrador na elaboração do orçamento. Aí a coisa começou a mudar. O prefeito hoje, se mandar um orçamento para a Câmara, fora das realidades, ele tem as suas sanções. Tá? E não tem mais essa antecipação da receita como tinha num determinado passado. Hoje, tudo é feito de acordo com as necessidades do município. E eu digo isso, vereador Valverde, porque trabalhei 8 anos na prefeitura, conheço um pouquinho de contabilidade do tempo que eu fazia aqui a contabilidade da Câmara, já em 61, 62, que eu sou contador, e hoje a coisa mudou. Hoje a responsabilidade é outra. Do orçamento que vem para a Câmara Municipal, já se tira 25% e para de educação. E a Prefeitura está gastando até muito mais. Tira-se 15% para a área de saúde. Diga-se de passagem, é muito pouco. E o que resta? 40% para o funcionalismo. E 20% para pagar as prestações, os empréstimos que a Prefeitura tem, tá certo? E fazer as obras. Então, é muito difícil aqui a Câmara atender à vontade de cada um dos vereadores dentro do seu orçamento. Vamos ser sinceros, cada um quer uma coisa. O que nós precisamos, vereador Eduígues, é ter união nesta casa e aí sim propugnar por um único objetivo. Qual é a prioridade da Câmara Municipal? Vamos construir mais 5, 6 ou 10 creches de Mogi das Cruzes. E aí vamos caminhar para isso. Mas é difícil essas coisas, é difícil. Então nós ficamos fazendo aqui indicações, projeto de lei, moções, requerimentos. Por quê? Porque no final do ano a imprensa vem fazer um resumo do que apresentou cada vereador. Então me parece que tem pessoas preocupadas com isso. Eu não me preocupo. Porque nós temos que trabalhar em prol do nosso município. Das sessões que nós participamos, das reuniões que nós participamos, a imprensa não pergunta nada disso. Ela quer ver o papel, quanto requerimento, quantas indicações, e não leva nada a isso. Isso não leva a nada. O que interessa é o trabalho do vereador. E se a Câmara fosse uníssona, o que é muito difícil, né? Falar, para o nosso município nós queremos isto, esta é a nossa prioridade. Aí sim, nós vamos falar uma única língua com o prefeito, vamos bater nessa tecla, colocar no orçamento para que seja cumprido. No demais, cada um quer asfalto aqui, escola lá, tapar buraco não sei aonde. É isso aí que nós estamos fazendo. Infelizmente, com um orçamento pequeno no nosso município e ainda arrecadando, dentro do atual contexto, uma arrecadação que está diminuindo a cada dia que passa. Fica muito difícil. Se cada um dos colegas vereadores sentasse pelo menos uma semana para saber o que é cumprir o orçamento na Prefeitura Municipal, muita coisa que se fala aqui não se falaria, não. Não se falaria, não. Porque não adianta eu ficar jogando papel, tá certo? Só para dizer que eu estou assinando, estou mandando para o prefeito, e não vai fazer, e não vai cumprir mesmo. Fica mal para mim e mal para a própria administração. Então, é difícil, eu nunca vi a unidade nesta Câmara, vereador Eduígues, é dificílimo, mas eu acho que a grande maioria poderia eleger a prioridade da Câmara este ano é X, então vamos trabalhar em cima disso. Aí nós vamos ter força. Se o prefeito vetar, a Câmara derruba o veto, porque essa é a nossa prioridade. Aí sim a Câmara vai se fazer presente. Caso contrário, nós vamos continuar do mesmo jeito. As audiências públicas que o vereador Eduígues falou, concordo plenamente. Chega no final, eu te pergunto, para que serviu?
Se não foi transformado isso em indicações e não foi aceita nem pela Câmara e muito menos pelo prefeito, para que servem, então, as audiências públicas? Elas são... para cumprir uma legalidade. Em todo o país é assim. Em todo o país é assim. Formal, só formalidade. Né? Então fica difícil. Eu acho que o nosso papel como legislador seria até pedir para os deputados, modifica-se isso, meu Deus do céu. Vamos valorizar mais o poder legislativo. A audiência pública, ela tem que ter força. Tá? Se a grande maioria que lá está presente optou para fazer isso e há condições de ser feito, vamos fazer. Agora, a Câmara tem que também estar entrosada com essa audiência pública e com o próprio prefeito municipal. Permite só um pequeno com todo o Brasil, vereador. Vereador Cuco, concordei quase na integralidade com a vossa fala. Né? Vossa Excelência descreveu de uma forma dolorida a dura realidade, né? Onde a Câmara está só cumprindo o papel carimbador do que o Executivo traz pronto, aonde a população participa de uma audiência pública, entra por um ouvido e sai pelo outro. Quero aproveitar até a presença do pastor Oswaldo, que está tomando posse aqui hoje. Eu também tomei posse na legislatura passada, apresentei um projeto de lei copiando o São Bernardo na questão orçamento participativo. E quando a gente dá informação para a população e mostra o problema, olha, eu sei que tem isso é prioridade, isso é prioridade, isso é prioridade, tudo isso custa R$10 e eu só tenho R$5. A população ajuda a nos resolver o problema juntos. Então, se a gente fosse em cada região da cidade, ouvisse os principais problemas e mostrasse para ela o orçamento disponível para aquela região, não tenha dúvida que a cidade ia ajudar o prefeito a administrar. Agora, infelizmente, vereador Cuco, eu tenho aqui que relatar que na hora de uma bola dividida, quando o Mauro Araújo falou bem, quando está tudo às mil maravilhas, como foi na época do governo Lula, que sobrou dinheiro para dar para os municípios, urbanizou favela, matou a fome, deu universidade para todo mundo, casa, renda, enfim, gerou 22 milhões de empregos, etc, etc. Assim é fácil administrar. Agora, o problema é quando está a bola dividida, onde você tem 2 filhos chorando e só tem meio copo de leite. E aqui em Mogi das Cruzes, infelizmente, a prática nos mostra que na hora de escolher população ou empresariado, escolhe-se o empresariado. Então é essa a nossa crítica, por exemplo, tanto cobertor curto, tanta demanda na LDO e nós entregando para transporte privado da cidade 2.600.000. Uma crítica que eu fiz, mas concordo com a vossa fala na integralidade de como funciona na realidade. Eu agradeço o aporte de Vossa Excelência, mas, vereador Valverde, eu acredito que isso aqui a gente possa mudar, tá certo? Vamos batalhar, vamos falar com essas autoridades, tentar mudar. A audiência pública, ela tem que ter o seu peso, tá certo? Tem que ter o seu peso. Agora, será que ela representa a totalidade da vontade da nossa população? É uma pergunta que sempre fizeram para mim. Vereador Cuco. E é difícil de responder, porque numa audiência pública aparecem lá 30 pessoas. E nós temos 500 mil habitantes. Né? Então fica meio... Justamente, às vezes com interesse próprio, perfeitamente. Permite uma parte, vereador Cuco? Vereador. Eu entendo a fala do vereador Cuco e concordo com ela quase na sua totalidade. Eu quero fazer um alerta aos vereadores dessa casa. Quando você fala que tem 25% para a educação, nós estamos falando em quase 350 milhões de reais. Onde nós podemos discutir como que será aplicado dentro de educação. A prioridade. Na casa. E não podemos esquecer o seguinte, nós vivemos uma democracia representativa. A população externou a sua vontade, elegendo os representantes desta casa. Não é só a audiência pública. Os vereadores, no geral, no dia a dia, no contato, muitas vezes o cidadão, o mogiano, ele não consegue vir à Câmara participar numa audiência, mas ele manda uma mensagem, ele conversa com o vereador, quando encontra o vereador na rua, num clube, na igreja, no andar, no dia a dia da sociedade. Então, quando a gente fala da vontade popular, nós, representantes aqui eleitos, temos a obrigação de estar em sintonia com a população, com os anseios. Claro que ninguém consegue contentar todo mundo.
Todo mundo sabe disso, numa democracia em geral. Mas a gente conhece bem, vereador Cuco. E aí o papel nosso aqui da Câmara em discutir a fundo e mostrar os caminhos, quando eu falei desse relacionamento entre o Poder Legislativo, a valorização do Poder Legislativo passa pelo próprio Poder Legislativo, na minha visão. E nós assumirmos certas responsabilidades que muitas vezes é fácil ser Rodrigo Valverde aqui, ser o estilingue e tacar a pedra. É fácil. Para mim também é fácil, agora nessa situação um pouco mais crítica. É mais fácil. Ajudar na participação da solução, que é um pouco mais difícil. E é essa responsabilidade que a gente quer chamar nesse momento da sociedade. No momento de fartura, a gente não vê os desperdícios do dia a dia, porque você está vivendo fartura. A Bíblia já fala isso. Não era assim? Não foi com José do Egito? 7 anos de vaca gorda, depois 7 anos de vaca magra. Quem se preparou melhor, quem administrar melhor, consegue penalizar menos a população? Eu acho que é essa a discussão dessas escolhas que nós estamos falando. Vereador Cuco, para concluir, que o tempo de Vossa Excelência está bem estourado já. Obrigado, senhor presidente. Então, eu agradeço a participação dos nossos colegas, mas eu acredito que a Câmara ela possa pensar um pouco diferentemente e agir como vem agindo até hoje, né? Individualmente. Individualmente nós não vamos conseguir nada, a não ser tapar buraco daqui, tapar buraco de lá. Vai sempre prevalecer a vontade do prefeito. Agora, se houver um consenso na Câmara Municipal, lógico que nem o vereador Mauro acabou de falar, nós vivemos num país democrático, representa a sua comunidade. Agora, vamos verificar, dentre as várias comunidades, qual realmente necessita mais. E a ela vamos socorrer. Aí não tenho dúvida. Vamos assinar aqui um PAC, tá certo? E vamos batalhar em cima dele. O prefeito ele vai ter que realmente verificar que a Câmara Municipal também está ajudando Mogi das Cruzes. Ela também está ajudando a fazer com que essa cidade cresça, tá certo? E ele pode contar com a Câmara Municipal. E o orçamento, uma parte desse orçamento, virá, não tenho dúvida alguma, em benefício daquilo que realmente a Câmara eleger, dentre os vários bairros de Mogi das Cruzes, as várias representações, aquelas que mais necessitarem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cuco. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Antes, eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário consignar a presença de Vossa Excelência. Consignada a presença do vereador Pedro Idec Komura. Consignada a presença do vereador Pedro, conceda a palavra a Vossa Excelência para a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quem falou? O vereador Edwiges falou que a Câmara pouco influencia no orçamento, né? Mas os mais antigos aqui, vereador Mauro, vereador Lino, né? Nós fizemos muitas alterações aqui. A Vossa Excelência lembra, né? Quando a verba do esporte era pequenininha, nós conseguimos trabalhar e aumentar o orçamento da Secretaria de Educação. Mas não trabalhamos aqui quando vem a votação do projeto, vereador. Nós temos que trabalhar antes que o orçamento venha para cá, tem que trabalhar junto aos secretários, fazer as reuniões aí com os vereadores, ir lá conversar com os secretários, e já no projeto do orçamento já vinha incluso. Porque aqui, quando vem para cá, é praticamente impossível mudar o orçamento. Nós temos que trabalhar antes, na elaboração do orçamento, antes de vir para cá. Porque quando vem para cá é difícil. Como o vereador Cuco falou, temos que gastar 25% na educação, 15% da saúde, né? O funcionalismo consome 40%. Sobra para o prefeito para investimento 10% do orçamento. O orçamento de 1,5 bilhão vai sobrar para investimento, para o prefeito poder fazer obras, 150 milhões. E 150 milhões para obras numa cidade, num pórto de Mogi das Cruzes, é muito pequeno, né? Daí a importância de nós trabalharmos aí as emendas dos deputados federais, dos deputados estaduais, ajuda tanto do governo estadual, do governo federal, para a gente poder fazer os grandes investimentos nas áreas estruturais da cidade, né? E ainda mais, esse ano, senhores vereadores,
a arrecadação da cidade vem caindo. Como caiu em relação ao ano passado, caiu 10,5% na arrecadação, né? Notadamente no ICMS. Então, fica extremamente complicado, né, fazer o remanejamento das verbas. Nós temos que conseguir superar essa etapa, essa fase, né, para que a economia volte a funcionar numa normalidade, porque hoje nós estamos passando por uma extrema dificuldade, ainda mais com a arrecadação caindo cada vez mais, né? A gente tem que estar acompanhando o comportamento da arrecadação dos impostos da cidade, dos tributos da cidade. Então, eu acho que a gente sabe das reivindicações das entidades sociais, das creches, das subvencionadas, dos órgãos de assistência social, devido aos problemas trabalhistas que estão enfrentando. A gente está ciente desses problemas, né? Mas na LDO a gente pouco pode fazer. A gente tem que trabalhar na lei do orçamento. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Farofa. Senhor presidente, senhores vereadores, vocês que nos acompanham aqui. Presidente, eu vou ser bem breve. Em todos os comentários aqui nessa casa, a palavra-chave aqui é transparência e diálogo. Tem que ser feito o diálogo. Diálogo com a população através das audiências públicas, é isso. Caiu a arrecadação de 10%, e isso aqui, o Valverde, vocês têm razão, e o Eduígues também tem razão, tem que levar isso para a população. Eu participei de uma audiência pública lá com a subvencionária, o Edson estava lá. Também, muitas vezes, quando se fala de finanças, a gente tem que realmente agora cuidar da nossa finança para pensar lá na frente de investimento. Hoje, estive visitando lá na Chácara Guanabara subvencionada, está numa situação difícil. Se não for feito um trabalho, viu, vereador? Não cabe discussão de outro assunto. Não, do LDO, mas está dentro da LDO, senhor presidente. Você não pode fechar, está dentro da LDO. Sim, Vossa entendeu? Excelência, não dá para discutir assunto de creche. Não, assunto da LDO, mas está dentro do contexto. Mas tá bom, eu vou mudar o contexto. Só estou falando nisso, na transparência e no diálogo que tem que ter. A população tem que saber disso. Porque o investimento caiu 10%, porque não tem esse investimento, é isso, a transparência do governo. Muitas coisas que estão mandando aqui para a Câmara Municipal, senhor presidente, está tudo em cima. Muitas vezes projetos, muitas vezes um dia. Como eu participo da Comissão de Finanças, tem que estar 72 horas antes. É isso, a transparência que esse vereador da bancada do PR, estou reivindicando. Muito obrigado, tem que ter transparência nessa casa. Vereadores, só deixar claro, esta presidência, por meio de ofício, encaminhou à Comissão de Finanças e Orçamento uma determinação que houvesse audiência pública na casa, vereador Farofa. Houve audiência pública na casa sobre a LDO. O Executivo realizou audiências públicas e o projeto está tramitando aqui na casa também desde o dia 2 de maio de 2017. Só questão de informação, senhor presidente. Qual a questão de ordem, vereador? A questão de ordem... É uma informação que foi realizada a audiência pública sobre a presidência do vereador Pedro Komura, que foi relatada na fala do vereador Farofa. E exatamente nessa audiência pública, teve uma grande demanda da população que não foi atendida na LDO. Encerrada a discussão, vou colocar em votação, em primeira votação, o projeto de lei número 047/2017, de autoria do Executivo. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado com os votos contrários do vereador Eduígues Ferreira Martins, do vereador Rodrigo Valverde. Está aprovado em primeira votação. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Rodrigo Valverde. Acho que as falas dos vereadores aqui mostraram contrariedade com boa parte aí da LDO. Meu voto foi contrário, senhor presidente, por outros fatores também, mas eu queria dar um destaque especial com a isenção de R$ 2.600.000 nesse período de crise que o município atravessa. A gente não pode se dar ao luxo de dar esses valores para a iniciativa privada, senhor presidente. Por isso, meu voto contrário.
senhores vereadores, nós vamos conceder a palavra, então, aos vereadores para falarem em explicação pessoal, só que é prerrogativa de decisão da presidência, então eu vou conceder 10 minutos a cada vereador para falar em explicação pessoal. O regimento fala em 5 minutos, mas em função da compreensão dos senhores vereadores, em falar após a votação, nós vamos conceder 10 minutos para que os vereadores inscritos no expediente possam falar. Com a palavra, o vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, nobres pares, a minha fala hoje, eu vou ser bem direto, vereador Chico Bezerra, nobres vereadores, até porque é até um pouco chato, mas eu acho que é importante a gente falar aqui, e é importante para o pessoal que está me assistindo lá em casa, na TV Câmara, e que tem uma grande audiência, possa entender o porquê de certas coisas. Infelizmente, está virando praxe em um órgão de imprensa da nossa cidade atacar vereadores. Essa casa já foi vítima algumas vezes. Tempos atrás o vereador Farofa, o vereador Emerson já foi, e eu essa semana fui 2 vezes. E chegou o absurdo de um cidadão, amando de quem, não sei, agora representar o Ministério Público, porque o vereador quer exercer a função dele. E esse órgão de imprensa, amando de não quem, também não sei, porque as coisas importantes não publica, entendeu? Faz uma matéria de uma página desse tamanho. Entendeu? Quero deixar que a minha resposta, atitudes dessa pessoa, eu nem comento. Já foram, sei lá, acho que dezenas, centenas de vezes que ele me representou ao Ministério Público, eu nunca tive problema nenhum com o Ministério Público. É trabalhar, é fazer o que eu fiz hoje, apresentar o requerimento, dizer que eu assumi um compromisso com a população da minha cidade, vou investigar o que está de errado. Dizer o seguinte, legislar em causa própria seria se eu tivesse interesse. Se eu fosse dono de pátio, se eu fosse dono de concessão, se eu tivesse guincho, se eu tivesse uma empresa de guincho, se eu tivesse o carro lá apreendido ainda quisesse um desconto para pagar, não. O meu débito eu paguei na hora. Quem tem interesse deve ser esse órgão de imprensa, que vive às custas do poder público. E não paga as suas contas e não tem moral para falar de ninguém. É só puxar a ficha corrida, que vai ver lá a quantidade de processos que tem. Eu não tenho. Por isso, vou adiante na minha investigação, no meu trabalho transparente de fazer. Se houver algum erro, vou apontar. Não vou cometer aqui o deslize de acusar ninguém antes do tempo. Solicitei todas as informações que eu julgo necessárias, sem fazer estardalhaço, sem fazer nenhuma acusação. Ao final, quando receber todas as informações e fazer análise dessas informações, vou fazer um relatório e vou trazer ao plenário desta casa para que todos os vereadores tomem conhecimento. Se os vereadores aqui dessa casa e o plenário, a sua maioria, achar que existe algum fato relevante, vamos encaminhar ao Poder Público Municipal para que tome as providências. Mas não vou me intimidar pelas mesmas pessoas poderosas que sempre tentam fazer isso aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Usando o argumento
que eu prefiro nem dizer, para protelar, para proteger as pessoas, porque todas as vezes é assim, que alguém tenta fazer algum tipo de colocação, aparece do nada para fazer isso. Para serem paladinos da justiça, para se esconder atrás de editoriais e difamarem quem quiser. Hoje, graças a Deus, nós temos um comunicado, um canal de comunicação direto com a população. Podemos conversar e prestar contas dos nossos atos. Está aqui, tem a câmera lá de cima também, vereador Caio, para a gente ficar melhor na foto. Mas, acima de tudo, sobre responsabilidade. Não pode pedir a parte, vereador? Não cabe uma parte, vereador Chico. Nós estamos falando em explicação pessoal. O vereador Cuco Pereira, até hoje, batendo um papo com ele hoje de manhã, me aconselhou a tomar cuidado, até que eu acho que o vereador Cuco, até porque no momento que a gente se sente, de alguma forma, provocado, e a gente fica nervoso, a gente costuma, às vezes, cometer erros. Por isso, eu estou tomando aqui os cuidados necessários, como foi feito, entendeu? Em não citar nomes, em falar pouco, senhor presidente, mas não poderia deixar de me manifestar. Quem me conhece sabe que eu não tenho medo. Fui chamado aqui, semana retrasada, pelo esse mesmo órgão de imprensa, como um profissional de quem acha... critica, bate, para soprar depois. Eu vou até o fim. Coisa que esse órgão de imprensa nunca fez. Obrigado. Próximo vereador para falar em explicação pessoal, vereador Protásio Nogueira. Senhor presidente, senhores vereadores, até a minha matéria de fala hoje, que estava escrito aí, era apenas um esclarecimento de uma matéria jornalística, mas como estava hoje o tempo correndo aí devido à votação da LDO, eu não tive tempo para declaração de voto sobre o projeto de lei que eu apresentei. E com muito orgulho, eu não sou de estar dando denominação à rua, nunca fui muito disso daí, título de cidadão, mas pelo conhecimento da pessoa e eu levei ao bairro o nome dessa pessoa. Esse projeto de lei que eu apresentei hoje, eu estou dando a denominação do Centro Esportivo Água Verde, do nosso querido, cheguei até a jogar bola com ele, apesar que ele era bem mais velho que eu era menino quando cheguei em Mogi das Cruzes em 74, ele já era bem mais velho, mas ao nosso querido José Pierusetti, Peru, como era conhecido, que jogou no Vila Santista, jogou no União. Então, o Centro Esportivo Água Verde, o projeto que passa a tramitar nessa casa, eu estou dando a denominação, propondo, a denominação do Centro Esportivo Água Verde, em homenagem ao José Pierusetti, o Peru, que foi uma pessoa muitíssimo ligada ao esporte de Mogi das Cruzes. Então, eu creio que nada mais conveniente diretamente homenagear uma pessoa como foi o Peru, Pierusetti aqui na nossa cidade. Então, essa seria a minha declaração de voto naquela hora, senhor presidente. Agora, um outro assunto, quero ser rápido também, sobre uma matéria, eu só estou falando sobre essa matéria hoje porque tive afastado pela cirurgia que eu fiz, a licença médica. É uma matéria que o Diário de Mogi publicou dia 29 de junho. Ministério Público pode pedir melhorias em vias. É mais um esclarecimento que eu quero dar, porque pareceu, pela matéria, que essa casa esqueceu no que ela sempre, vereador Caio, sempre não, por muitos meses, trabalhou em cima, que é a melhoria naquela região da APAI, onde está situada a APAI, naquelas ruas. E foi uma empresa, ganhou um orçamento, uma licitação,
para fazer o projeto de adaptação de urbanização daquela região. Em março, eu fiz um pedido à prefeitura, querendo saber quando que estaria pronto esse projeto. Foi-me respondido que no prazo de 120 dias estaria o projeto pronto. Os 120 dias deste projeto venceu no dia 30 de abril. Eu esperei o mês de maio e fiz um novo ofício ao senhor prefeito, para demonstrar que esta casa não parou nas suas indagações. Então, esse ofício foi feito no começo do mês de junho, no dia 12 de junho, já estava feito um ofício perguntando ao senhor prefeito, aos departamentos competentes, se já foram concluídos os referidos projetos que a empresa Transum Planejamento e Consultoria de Trânsito S.A., que foi a vencedora da licitação, já tinha sobre o projeto. Então, se já foram concluídos os referidos projetos. B, se não concluído ainda, expor as razões. E C, qual o prazo que tinha para a conclusão dos projetos. Mas aí, no dia 29 de julho, no final do mês aí agora, eu vi essa matéria, inclusive numa representação protocolada pelos estudantes, 6 estudantes aqui. Eu quero dizer que esses estudantes, algum deles me procuraram, inclusive, há uns tempos passados aí no meu gabinete, perguntando sobre este projeto da região da APAI. E eu expliquei a ele, eu como a Câmara Municipal, trabalhava muito sobre aquela região da APAI, e estávamos aguardando o decurso deste prazo, para que a gente pudesse voltar a cobrar. E parece que o prazo venceu, estava esperando somente o vencimento do prazo, já para jogar uma matéria, e sem saber que esta casa, essa Câmara, já tinha feito indagações, protocolada na Prefeitura de Mogi das Cruzes, protocolo 23.255, já querendo essas informações. Então, o Ministério Público, aí no caso, se ele for alguma coisa, abrir inquérito, como diz aqui, protocolado através desses estudantes, ele está atrasado, porque a Câmara de Mogi das Cruzes não esqueceu, e a Câmara de Mogi das Cruzes, bem antes, já tinha cobrado a Prefeitura e está no aguardo desta resposta da Prefeitura sobre o andamento do projeto de urbanização da região da APAI. Esse é o esclarecimento que eu queria trazer para essa casa. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito para fala, explicação pessoal, é o vereador Rodrigo Valverde. Perdão, vereador Rodrigo, antes de Vossa Excelência está o vereador Périx, que eu não estava vendo o vereador Périx no plenário, mas antes o vereador Périx Bauab. A menos que Vossa Excelência queira inverter. Questão de idade, eu falo. Questão de idade, o vereador Périx primeiro. Eu sou mais rápido. Eu quero só falar a respeito dessa ponte que já várias vezes a gente trouxe aqui, já foi trazida ao plenário. O Edwiges já falou muito sobre isso, mas eu recebi um grupo que está pedindo para a gente voltar à manutenção da ponte na Avenida Joaquim Pereira de Carvalho, lá na Volta Fria. Todo mundo sabe, aquilo está intransitável, a ponte é um perigo. Eu não sei se não vale a pena, se pode estar sendo investido em outro lugar, ou se há possibilidade de fazer um investimento lá, mas eu creio, como já foi dito aqui, eu creio que nós, os vereadores, temos que raciocinar junto e sermos ouvidos também pelo Executivo, porque nós é que recebemos todas as reclamações e depois não temos como dar retorno disso. Então, eu gostaria de pedir ao nosso presidente que nos represente diante do Executivo, para que a gente possa, de repente, nesses pedidos nossos, nessas indicações, poder pensar alguma coisa para dar solução realmente, e não só uma indicação que vai ficar no ar sem solução. Então,
É só isso que eu queria dizer e muito obrigado. Vereador, em face da solicitação de Vossa Excelência à presidência, nós tivemos na inauguração da Francisco Rodrigues Filho a presença do governador Geraldo Alckmin, claro que um outro momento financeiro, vereadores, mas ele disse, na ocasião estava o secretário, que era secretário de Transporte do Estado, Duarte Nogueira, e ele determinou um estudo para que fosse feito o asfaltamento, ponte, etc. Eu vou conversar com o Executivo para ver que pé que está isso, para que a gente possa ter uma posição até para dar para os vereadores, porque esse reclamo, vereador Maurélio, todos os vereadores recebem demanda nesse sentido, dessa ponte da Volta Fria e da estrada também, vereador, que facilitaria muito a vida da cidade se aquela estrada tivesse resolvida. Pois não, só para informação, senhor presidente, vereador Pérez, essa Câmara já aprovou um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para fazer a licitação do asfaltamento entre, ali a continuidade seria da Perimetral entre Jundiapeba ali, que passaria pela ponte, tudo. Já tem até um convênio assinado, tem uma lei, entendeu, determinando. Isso traria um benefício muito grande para a cidade. O próximo vereador inscrito para falar na explicação pessoal, o vereador Rodrigo Valverde. Cumprimentar todos os presentes e também o público de casa. Senhor presidente, hoje minha fala aqui assim no projeto, a comunidade lá da Vila Nova União que se organizou e resolveram fazer uma homenagem numa das ruas lá para o pastor José das Graças, que faleceu pregando a palavra, vereador Clodoaldo. E tem uma história no bairro, né? Todos nós conhecemos a história do bairro, mas o projeto não veio adiante, infelizmente. Parece que o vereador Protásio Nogueira já nomeou, parece que é a mesma via. E eu vou ver depois com o Cajá, para certificar isso direitinho. Vossa Excelência nominando uma rua, vereador, isso, que não andou? Parece que o vereador Protásio Nogueira já oficializou o nome lá. Okay. Mas quero falar aqui de uma denúncia que chegou até a gente, senhor presidente. Não referente ao governo municipal, para a tranquilidade do plenário aqui, mas sim do governo do estado. Justamente a região lá, Jardim Margarida, Novo Horizonte, Piatã 1, Piatã 2, Aruã, demais regiões em Mogi também, até nas cidades vizinhas aí, como Suzano e Itacoaxetuba. Eu gostaria de saber, senhor presidente, por que uma obra com mais de 60 milhões de reais, inclusive com aditivo, que se iniciou em 2013, até hoje a população daquela região não tem coleta e tratamento de esgoto. Tem só a rede de água, que foi conquistado com muita luta também, né? Haja luta, né, Henrique? Mas a coleta de esgoto, que tanto faz a gente prevenir os gastos com a saúde lá na frente, né? E uma região com cerca aí de mais de 15 mil moradores, ficar completamente abandonado pelo governo do estado de São Paulo. E a gente queria saber o que foi. Foi falta de planejamento dessa obra? O recurso foi em outro lugar? Conversando antes de começar a sessão aqui, o vereador Mauro Araújo já nos informou que prestou já requereu várias informações do poder público local aqui, e também a prefeitura já também fez vários pedidos de informações para o governo do estado. E é algo que a gente tem que ir a fundo, não pode deixar esse tema ser esquecido, para aquela população não ficar abandonada. Tem várias matérias de jornais, convênio aprovado nesta casa, inclusive, várias e várias reivindicações ao longo dos anos. Já estamos no meio do ano de 2017 e a obra lá paralisada, dinheiro público jogado fora, e não é pouco recurso, mais de 60 milhões de reais. Eu não consigo entender que um governo desse do estado de São Paulo, com tanto descaso com a população mogiana, que diariamente é criticado aqui nesta casa, que depois das eleições abre as urnas, tem 70% dos votos. Não consigo entender a nossa cidade. Espero que a gente tenha mais consciência do descaso que esse governo tem para com todos nós, e que as próximas eleições a gente consiga tirar do papel e de fato resolver o problema das pessoas, porque o dinheiro público, o dinheiro de cada um de nós, de cada um que está assistindo a TV, já foi gasto, e o pior, o problema não foi resolvido,
E o pior ainda, ninguém sabe como está o andamento disso. Então, queria aí pedir para que todos aqui dessa casa nos ajudassem a pressionar o governo do Estado, a dar satisfação desses milhões de reais que foram colocados lá e até hoje não solucionaram o problema. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo. Explicação pessoal, senhor presidente. Para a explicação pessoal, vereador Duígues. Eu quero aproveitar, senhor presidente, aproveitar a presença dos moradores aqui do Margarida, falar um pouco daquela região que, quando veio fazer parte de Mogi, a partir de um plebiscito, houve-se a esperança que muita coisa poderia mudar. O Rodrigo pegou o exemplo do esgoto, que a Sabesp, até hoje, não deu uma solução. Mas não é só esse problema. Lá você tem problema de infraestrutura, de asfaltamento. Lá você tem problemas, por exemplo, no Piatã 2, que é um exemplo, uma ponte que passa um carro por vez sobre a linha férrea. A população à mercê do assalto, por exemplo. A população à mercê de acidentes. Aí alguém vai dizer, a linha férrea é responsabilidade do governo federal. Mas o município muito poderia fazer para influenciar uma solução daqueles problemas. Nós temos outros problemas naquele bairro. Outros problemas naquele bairro. Como muito bem foi citado, problema de segurança pública, que é um problema gravíssimo, que assola o bairro, que até a polícia militar dá uma assistência naquela distância, a população fica à mercê da violência. Então você tem o problema do saneamento básico, você tem o problema da infraestrutura, as poucas ruas asfaltadas, nós verificamos o estado de decomposição do asfalto, o problema do saneamento básico, como foi dito, o problema da ponte, o problema do mato tomando conta de diversas áreas dos bairros. Enfim, eu costumo dizer que a área que Mogi adotou, por ser o filho adotivo, e não tomou conta devidamente. Então aqui eu quero reforçar as palavras do Rodrigo Valverde e ser solidário com a população do Margarida, Piatã, Novo Horizonte e demais bairros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Duígues. Para falar em explicação pessoal, nobre cearense, Obrigado. vereador Chico Bezerra. Meu presidente, senhores vereadores, eu gostaria só de fazer uma complementação à fala do vereador Mauro Araújo. O vereador Mauro Araújo abriu uma sede nesta casa de um trabalho que a gente já vinha fazendo junto, e ele sabia desse trabalho que já vinha sendo realizado há muito tempo. E esta SEV, que vai ter um período para ser concretizada e a gente fazer os levantamentos necessários junto à Prefeitura e os órgãos competentes da Prefeitura, com relação aos pátios existentes hoje na cidade, não tenha dúvida que tanto eu como o vereador Mauro Araújo e o vereador Furlan, que fazemos parte desta comissão, nós vamos fazer um levantamento aprofundado de tudo isso, até porque já temos um levantamento de muitas coisas feitas no passado, temos inclusive algumas coisas feitas agora recentemente, como o fechamento de um pátio lá no Taboão, e dizer que nos próximos meses estaremos apresentando um relatório e mostrando daquilo que estiver errado, dentro daquilo que, desses pátios que funcionam em Mogi das Cruzes, não tenham dúvida que nós estaremos aí denunciando, levando ao Ministério Público e tudo que for necessário para poder regularizar definitivamente essas irregularidades que, porventura, venham a existir nesses pátios que estão colocados em Mogi. Era só complementando a fala do vereador Mauro Araújo, que essa comissão já foi formada, essa comissão já está oficializada, o vereador Mauro Araújo é o presidente, que faz parte eu e o vereador Furlan.
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Chico. Eu vou conceder a palavra para falar a explicação pessoal ao vereador Osvaldo, pastor Osvaldo. Senhor presidente, a todos os vereadores, só faço uso da palavra, especialmente aqui para agradecer a todas as pessoas, aos meus amigos e irmãos que estão sempre nos acompanhando nessa luta, nessa jornada, e para me colocar à disposição dessa casa, à disposição de toda a população de Mogi das Cruzes. Afinal de contas, esse sempre foi o nosso objetivo como pastor já há muitos anos, ajudando pessoas no âmbito espiritual. E hoje nós estendemos a nossa força, a nossa entrega para fazer esse trabalho pela população, trabalho social, pelo trabalho da cidade. Então, eu queria aproveitar esse momento. A gente tinha preparado outra fala, mas devido a até um vídeo que a gente tinha preparado, não será possível hoje a gente colocar esse vídeo, mas eu agradeço a todos e principalmente eu quero agradecer a receptividade que eu tive nessa casa, por todos os vereadores, pelo senhor presidente. Eu confesso que me surpreendeu muito, não que eu achava que eu seria maltratado, nada disso, mas eu recebi com muito calor o abraço de cada vereador que nos cumprimentou desde a semana passada, quando a gente teve aqui nessa casa antes de assumir, né? Que a gente só estava conhecendo os trabalhos. Então, é isso, senhor presidente. Eu quero agradecer a todos e podem contar comigo. Obrigado, vereador. Conte com esta presidência, conte creio, com todos os pares também. Estão à disposição de Vossa Excelência para que possa ajudá-lo naquilo que for necessário durante sua estada nessa casa. Não havendo mais vereadores para falar em explicação pessoal, não havendo mais documentos para essa tarde, em função da LDO, dou por encerrada a presente sessão, convocando Vossas Excelências para a próxima sessão ordinária realizar-se na próxima quarta-feira, no seu horário regimental. Está encerrada a sessão.